Ok? Muito bem, nós vamos no nosso treinamento de hoje. O título dele, a gente já vai passar ao próximo slide. O título dele é Frutificação aos olhos da Bíblia. Amém? E eu quero falar um pouquinho sobre esse tema, até um pouquinho mais abrangente, não apenas só sobre frutificação, mas falar dele em todos os aspectos e em todas as áreas da nossa vida. Tudo que nós fazemos, a ótica, ela nunca pode ser a ótica nossa, natural. A nossa ótica natural, ela nunca é soberana. A nossa ótica própria, ela nunca deve ser desprezada. Porque o ser humano é um ser inteligente. Nós somos um ser inteligente. Então, a partir do momento que nós nos convertemos, nós começamos a ter uma ótica espiritual também. E nós temos a capacidade de interpretação, de discernimento, de entendimento. Então, a nossa ótica, ela nunca deve ser desprezada. Mas a ótica que deve ser soberana em todos os aspectos da nossa vida é a ótica bíblica. Então, em tudo eu tenho que observar, sempre tendo uma ótica bíblica. O que a Bíblia fala a respeito disso? O que Deus me ensina através da Bíblia? Quando nós olhamos com uma ótica bíblica, em alguns momentos nós somos confrontados em alguns conceitos que nós já o tínhamos. E normalmente quando nós somos confrontados, eu me lembro que no estudo anterior que nós passamos, no treinamento anterior que nós passamos, teve um período que nós citamos aqui um versículo da palavra de Deus que diz assim, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de dois gumes, é apta para ensinar, para discernir e também para cortar, para separar medula e osso, pensamentos e intenções. Então quando a gente olha para isso, dá uma sensação do que? Você imagina uma espada cortando o nosso corpo, significa dor. Então a palavra de Deus em algum momento, ela me confronta de uma forma que chega a doer. Dói no que sentido? No sentido de ter que renunciar a alguns conceitos, aqueles pensamentos errados. Então um cristão verdadeiro, ele sempre está sujeito a ser corrigido pela palavra de Deus e a praticar, a ter essa mudança na sua vida. Então não cabe a um cristão verdadeiro aquele pensamento assim, eu sou assim, eu penso assim e acabou. Porque tem crente que é assim, ele pensa errado, mas ele não quer conhecer o lado certo. Ele se estripa naquele ensinamento errado, naquele conceito errado, e ele não quer mudar. Por mais que a palavra está dizendo diferente, mas ele não quer se confrontar com a palavra. E quando a palavra ela vem e começa a doer, ele recua. Então, um crente de verdade, o comportamento dele é esse. Quando a palavra vem corrigir, por mais que doa, por mais que ele tenha que lutar um tempo para poder vencer e mudar aquele pensamento. Por isso que lá em Romanos, se não me engano, capítulo 12, no versículo 1, que diz assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como é que a gente é transformado? Renovando a nossa mente, mudando os nossos pensamentos. Certo? Então isso vale para qualquer assunto da nossa vida. Então hoje nós vamos olhar para a palavra frutificação, mas em uma ótica bíblica, não numa ótica humana, em uma ótica bíblica. Amém? Pode passar. Olha só, a frutificação, ela é uma ordenança, não é um pedido. Até é bom que você abra a Bíblia aí no texto, que é João capítulo 15, versículo 16. E você vai ver que Jesus ele não deu uma sugestão, disse assim, olha gente, se você puder, se você quiser, se você tiver vontade. Não, ele deu uma ordem para nós frutificarmos. Amém? João 15, 16 diz o seguinte: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e
deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Amém? Então você vê que Jesus, ele deu uma ordem. Ele está dizendo assim, ó, não foi vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. Então às vezes tem pessoas que acham, claro que Jesus, ele nunca vai obrigar ninguém. Ele não vai te obrigar, dizer assim, não, você tem que fazer desse jeito. Mas a partir do momento que eu aceitei o chamado de Jesus na minha vida, foi Ele que chamou. Não é uma questão mais de opção, não é mais uma questão de escolha. Tem gente que trata o ministério como uma questão de escolha. Tipo assim, um tempo eu faço, outro tempo eu não faço mais. Um tempo eu estou nessa função da igreja, outro tempo eu já não estou mais. Eu aceitei por um tempo que o pastor me pediu para mim agir nessa área da igreja, de ser um líder de célula, ser um diácono, ser um obreiro, ser alguém do CDL, enfim, o núcleo da célula, não importa. Eu aceitei por um tempo, mas agora eu vou dar um tempo. E não, esse termo não existe. Não existe diante de Deus, eu vou dar um tempo. Não, se Ele me chamou, é uma questão de privilégio, Ele me escolheu. Se Ele te escolheu, irmão, Ele te escolheu no meio de um monte de pessoas. Mas foi você que Ele escolheu. Então, a partir do momento que Ele fez a escolha para mim contribuir na obra de Deus, Ele dá com essa escolha, Ele me dá uma ordem. Ele diz que eu devo frutificar. É isso que Ele está esperando. E olhe bem para mim aqui. A frutificação na vida do ser humano é algo natural, já está nele. Deus, ele já me deu, e deu para você a condição, a habilidade, a capacidade de frutificar. Se a pessoa ela não frutifica, não é porque ela não tem a capacidade para isso. Não é que ela não tenha condições de frutificar. Se ela não está frutificando, é porque alguma coisa ela está fazendo errado. Porque se Deus me chamou, Ele já me deu essa capacidade de frutificar. Então você é capaz. Nunca tenha receio ou medo de enfrentar um desafio relacionado com a obra de Deus. Se você foi chamado, escolhido, convocado, agora não importa o que seja. Porque tem gente também que tem uma ótica muito elevada. Acha que ser chamado no reino de Deus, ser chamado e ter um ministério, tem que ocupar sempre uma posição elevada. Não. Deus, ele age na nossa vida desde as coisas mais simples até aquelas mais extraordinárias. E para Deus isso tem a mesma importância. A pessoa que passa um pano no piso da igreja e a pessoa que ocupa o altar para pregar, diante de Deus tem a mesma importância. Por quê? Nós estamos dentro de um contexto. Essa estrutura que nós conhecemos, e não apenas a estrutura física, mas a estrutura humana, a estrutura de trabalho, de logística de trabalho que nós temos, essa estrutura toda foi montada por Deus, para quê? Para alcançar um objetivo. Qual é esse objetivo? Ganhar almas para Jesus, treiná-las, prepará-las, edificá-las, fortalecê-las, mantê-las sempre firmes na obra de Deus, não permitir que elas se afastem e vão para o inferno, manter todo mundo em direção ao céu. Esse é o objetivo dessa estrutura montada. E manter essa estrutura funcionando, Deus chama pessoas e as capacita para exercer alguma atividade. Então, independente de que atividade seja, todas elas são importantes. Então, eu tenho essa habilidade de frutificar. Se Deus me chamou, é lógico, irmãos, nem todo mundo vai ocupar o púlpito da igreja para pregar. Isso é um fato. Nem todo mundo vai ser um líder de célula, nem todo mundo vai ser um diácono, nem todo mundo vai pegar um instrumento para tocar, mas cada um tem o seu lugar. Se a pessoa observar com uma ótica bíblica e ela se dispor, Deus coloca ela no lugar onde Deus a chamou, e ali ela tem que ser frutífera, ali ela tem que cumprir a ordenança de Deus de ser frutífera. Amém? Vamos lá para o próximo. A frutificação é uma ordem dada por Jesus e segue um princípio bíblico. Amém? Segue um princípio bíblico. Lá em Lucas capítulo 6, o próprio Senhor Jesus disse assim, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, e nem se vindimam uvas dos abrolhos. Amém? É por aquilo que eu produzo no reino de Deus, pelo fruto que eu estou produzindo, é que eu vou demonstrar que tipo de árvore eu sou. Então quer dizer o que, irmãos?
Se o crente está na igreja há muito tempo e ele não é frutífero, já começa a se enxergar que tipo de árvore ele é. Aliás, a partir do momento que a pessoa se converteu e entregou a vida para Jesus, ela já tem que se tornar uma pessoa frutífera. Ela já tem que começar a aparecer na vida dela resultado de alguém que foi transformado por Jesus. Então tem que começar. O crente que ele ocupa uma igreja durante muito tempo e ele não produz, não é frutífero, Jesus disse, pelo fruto se conhece a árvore. E não se colhe uva de espinheiros. Não se colhe figo de espinheiros. Então se o camarada não tem fruto nenhum, não está produzindo nada, não está frutificando nada, é uma amostra que ele é o quê? Ele é um espinheiro. E você pode ver que a igreja está cheia de espinheiros. É só ver, nos relacionamentos a gente já percebe. Aquela pessoa que o lavrador, o agricultor não consegue podar ela, porque quando vai podar ela, machuca a mão com o espinho, é o espinheiro, não produz nada. Agora, a árvore frutífera não, a árvore frutífera está sempre pronta a ser podada, a ser tratada, a ser treinada, a mudar pensamento, conceito, a quebrar pensamentos errados, a ter uma mudança e ser frutífera no reino de Deus. A árvore boa, ela sempre vai produzir fruto bom. Amém? Então, esse princípio que Jesus disse aqui, que pela árvore se conhece o fruto, ele é um princípio bem antigo. Está datado desde a fundação do mundo. Não tem como ser diferente. Vai ser sempre assim. Passo próximo. Em Gênesis capítulo 1, versículo 11, a Bíblia diz assim, ó, e disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente. Eu grifei até em vermelho para você entender bem. Árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. Eu até botei um exemplo aí, ó. Laranjeira produz laranja. Mangueira produz manga, e videira produz uva. É o princípio de Deus. Deus criou isso. Deus não disse assim, ó, vai nascer uma planta aqui, depois nós vamos esperar. Sei lá o que vai dar desse fruto aqui. Ela disse não, o fruto dela vai ser segundo a sua espécie. Se é uma laranjeira, é certo, vai produzir laranja. Se é uma figueira, é certo que vai produzir figos. Se é uma videira, é certo que vai produzir uva. Então é um princípio, é isso que Jesus disse lá no texto que eu li anteriormente, que pelo fruto se conhece a árvore. Então a melhor forma de identificar um crente, um cristão verdadeiro, até nós mesmos de nos avaliarmos. Como é que eu estou sendo no reino de Deus? Eu estou sendo frutífero ou não? Eu sou mais um recebedor ou um oferecedor, um produtor? Eu produzo mais no reino de Deus ou eu consumo mais no reino de Deus? Tem gente que só consome no reino de Deus, irmão. Só consome. Consome o tempo das pessoas, consome espaço, consome energia, consome a vida espiritual dos outros, não produz nada. Sempre tem que ter alguém cuidando, orando, aconselhando, puxando a orelha, sempre alguém trazendo de volta. Aí você olha para a pessoa e pergunta, qual é o fruto dessa pessoa? Nada. Ela não tem nenhum fruto, ela não produz nada na obra de Deus. Irmãos, e para não produzir nada, tem que ser ruim demais. Tem que ser ruim demais, porque para produzir na obra de Deus é tão fácil. É tão fácil produzir no reino de Deus. Produzir algo, ser produtivo, ser frutífero na obra de Deus, é tão simples, é tão fácil. Existem muitas maneiras de fazer isso. Mas tem gente que não consegue. Não consegue ser frutífero em nada. Por quê? Porque não é uma árvore frutífera. Ainda é um espinheiro, é um abrolho. Você sabe o que é o abrolho que Jesus disse? O abrolho é uma espécie, acho que tem no outro slide. O abrolho é uma espécie de uma planta rastejante que sobe em outras árvores. E aí ela produz flores, mas ela não produz fruto e ela tem espinho. Quer dizer, o abrolho, além de não produzir fruto, ele acaba crescendo, trepando numa árvore frutífera e atrapalhando a árvore frutífera. Se torna quase que um hospedeiro numa árvore frutífera. Aí a pessoa olha de longe e a árvore frutífera com frutos, mas aqueles frutos sufocados por causa do abrolho. Então tem gente que abrolha na igreja, não produz nada, mas sufoca aqueles que produzem, porque exige demais, espera demais.
Só consegue caminhar, é que nem acreditar que o crente carrapato, que só anda grudado num outro crente. Se não tiver, não tem vida se não tiver num outro crente. Não, Jesus me deu uma ordem, me chamou para mim ser frutífero. E eu posso ter inúmeras limitações, irmãos. Eu posso ter na minha mente um turbilhão de dúvidas, de perguntas e de questionamentos. E mesmo assim eu posso ser frutífero. Eu posso ser um crente convertido há um mês e já ser frutífero na obra de Deus. Eu consigo, por quê? Porque é uma capacidade que Deus me deu. Agora, primeiro eu tenho que entender isso. Foi uma ordem dada por Jesus. Eu não posso ocupar um espaço da obra de Deus apenas para desfrutar do que Deus tem para me dar. Eu preciso produzir no reino de Deus. Próximo. Pelo fruto se conhece a árvore. Em Gênesis capítulo 28, olha o que Deus disse. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. No início, você vê que o texto aqui diz assim, ó, e Deus os abençoou. Deus abençoou, certo? E Deus lhes disse. Quando Deus disse, Deus estava mostrando para eles que tipo de bênção estava dando. E disse assim, ó, frutificai e multiplicai. Você está entendendo por que eu estou dizendo que já está em nós a capacidade de frutificar? É lógico que no livro de Gênesis se trata do começo de todas as coisas. Essa ordem dada por Deus era uma ordem de frutificação, multiplicação, para encher a terra de seres humanos. Era a multiplicação de seres humanos. Agora, convenhamos, irmãos, hoje nós não estamos mais vivendo esse período que é necessário que Deus dê uma ordem para o ser humano que frutifique, multiplique e enche a terra. Por quê? Porque isso já foi cumprido. O ser humano já multiplicou sobre a face da terra. Todos os continentes hoje têm seres humanos habitando. Ao contrário, tem alguns países, algumas nações, alguns continentes que existe até um controle de natalidade. Por quê? Porque são lugares superpopulosos. Se não tiver um controle de natalidade, as pessoas vão começar a morrer por excesso de pessoas naqueles locais. Então, essa ordem hoje, já não há mais a necessidade de nós nos preocuparmos excessivamente com isso. Ah não, nós temos que multiplicar seres humanos porque Deus mandou. Não, foi uma ordem dada, mas essa ordem, ela é uma ordem genérica. Ela não é aplicada somente com relação à multiplicação de pessoas. Não, é que Deus estava mostrando para o ser humano que estava dando para ele a capacidade de frutificar e multiplicar em todos os aspectos. Agora nós viajamos de Gênesis para Mateus capítulo 28. No último capítulo que fala a respeito do livro de Mateus. Abra a Bíblia lá para nós lermos. Alguns irmãos que fazem parte dos líderes em treinamento já leram, ou leram ontem, hoje, ou estão lendo ainda Mateus 28. Acho que é hoje, é o dia que eles têm que ler Mateus 28. Então já estão até familiarizados já com esse capítulo, tá? Mas eu vou pegar o versículo 19 e 20. E você vai ver que novamente nós encontramos aqui uma expressão de Jesus que não é sugestão, é ordem. Então é uma ordenança, tá? E nesta viagem que nós estamos fazendo de Gênesis a Mateus, nós podemos perceber que a ordem de frutificação e multiplicação permanece, mas não no aspecto de seres humanos, mas sim de filhos de Deus. Então diz assim, portanto, ide, é uma ordem, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? Essa é a ordem de Jesus para os nossos dias, para sermos frutíferos. E não é apenas no termo, irmão, de levar uma pessoa nova para a célula e ganhar ela para Jesus. Isso aí é fundamental, é praticamente a base. É necessário que façamos isso, certo? Que a gente convide alguém, que a gente fale do amor de Jesus, que leve essa pessoa para a célula. É fundamental isso. Porém, a ordem, ela é um pouco mais extensa. Porque ela diz o quê? Em primeiro lugar, ela diz o quê? Vocês têm que fazer discípulo. Certo? Então não é apenas pregar o Evangelho e ganhar uma pessoa, ou levar a pessoa a ter um encontro com Jesus. Não, é fazer dela um discípulo.
nosso. Então a ordem diz assim: vão e façam discípulos, e os batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que mais? E ensine eles a guardar essas coisas que tem mandado. Para quê? Para que permaneça na salvação, meu irmão. Então aqui implica tudo, implica a questão de evangelizar, de ganhar uma para Jesus, de levar a pessoa nova para a célula, de ensinar essa pessoa, de discipular, de cuidar ela, de trazer ela para a igreja, de batizar ela nas águas, de treinar, de preparar, de fazer com que ela se torne frutífera, de manter ela firme na presença de Deus, para que ela não se desvie, que haja essa edificação. Então aqui é que entra, irmãos, toda essa estrutura que Deus quer. Aqui que entra toda a estrutura que Deus criou, chamada igreja. E aí cada um de nós, dentro dessa estrutura, tem uma posição, tem uma importância, tem um chamado, e é nessa posição que eu tenho que frutificar. Irmãos, não significa que eu vou ganhar todas as almas de Santo Antônio da Patrulha, que você vai ser o único irmão da tua célula que vai ganhar as pessoas para Jesus. É importante, isso é lógico que é importante. Você nunca pode dar trégua a esse pensamento. Você tem que orar pelas pessoas, tem que evangelizar, tem que convidar. Mas não é só esse o quesito importante. Não é só orar por um amigo, levar ele para a célula e apresentar Jesus para ele. Não. Existe todo um processo de treinamento. Por quê? Porque ele também tem que aprender que ele tem que ser frutífero. Irmãos, convenhamos. Não adianta nada eu apresentar Jesus para uma pessoa que vem para a igreja, fica inspirada, fica boca aberta, impressionada, dá o nome, desce as águas do batismo e se torna um crente ruim, um mau testemunho, achando que ser crente é só ter bênção na vida. Infelizmente, irmãos, as igrejas estão lotadas de pessoas que acreditam que estão dentro de um comércio. Eu vou para a igreja, se a gente fizer uma pesquisa, lançar uma pesquisa perguntando por que você vai para a igreja, as pessoas vão dizer assim: ah, porque lá Jesus está lá dentro, ah, porque lá eu me sinto bem, ah, porque lá eu sou abençoado, ah, porque lá mudou a minha vida. Responda para você mesmo: por que você está dentro de uma igreja? Por que você optou por esse caminho de servir a Jesus? Porque você está sendo muito beneficiado com isso e as bênçãos estão enormes sobre a tua vida? Então eu quero te fazer um convite: vamos viajar para a África e você serve a Deus lá na África, um dos lugares mais pobres que existe da África, e ver se lá as coisas vão acontecer exatamente do jeito que acontece aqui, e se você vai permanecer ainda assim servindo a Deus, pegando 1, 2, 3, 4, 5 malária por ano. Nós temos um conceito errado de evangelho, o conceito de que estamos na igreja porque estamos sendo abençoados. É por isso que todos os anos dezenas, centenas de pessoas, pelo menos que estão à nossa volta, se afastam da igreja. Se afastam da igreja. Porque não receberam uma bênção, porque receberam uma proposta mundana maior, porque foram seduzidos por algo do mundo. Por quê, irmãos? Porque de fato não é uma árvore frutífera. Porque a árvore frutífera, ela permanece no pomar dando fruto muitos anos. Ela pode até demorar para começar a dar fruto, mas ela fica ali dando fruto muitos anos. Ela fica ali produzindo muitos anos. Ela não desiste por causa de um problema, de uma luta, de uma provação, ou porque uma bênção não chegou. Não, é porque ela tem consciência que ela foi chamada por Deus para servir a Deus e ser frutífera onde ela está. A bênção, irmãos, para nós é um bônus. Nós cremos que ela vem e cremos sim. É lógico que nós cremos. Nós buscamos a bênção, buscamos. Não tem nada de errado nisso, irmãos. Não é nenhuma heresia você buscar uma bênção para a tua vida. O problema está quando só buscamos a bênção. Quando só nos importamos com a bênção. E quando esquecemos de ser frutíferos. Ou quando achamos que estamos sendo frutíferos e não estamos sendo na obra de Deus. Pode passar o próximo. E se não houver fruto nenhum, qual a consequência disso? Se você chegar numa laranjeira e ela não tiver laranjas, se você chegar numa mangueira e ela não tiver manga, e se você chegar num pomar, numa parreira de uva, de videiras e não tiver uva, qual a consequência disso? Passa o próximo. Vamos ver como é que é a ótica bíblica e como é que Jesus enxerga isso. Quando ele se depara diante de uma árvore que não tem fruto.
Marcos capítulo 11, no versículo 12 e 14, e depois no versículo 20. Acompanhe a leitura, por favor, aí na palavra de Deus. Já estamos caminhando para encerrar, tá, gente? Glória a Deus, aleluia. Marcos capítulo 11, versículo 12 até o 14, depois do versículo 20. Diz assim, ó: e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Agora vai no versículo 20. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. Amém? Quando nós olhamos para uma situação dessa, no primeiro momento, ao ler um relato desse, a gente tem uma sensação que Jesus, ele, acho que foi um pouco radical demais, né? Ele foi lá, e você vê que o próprio texto diz assim, ó: não era tempo de ter fruto naquela figueira. Não era tempo de ter. Então Jesus chegou lá e não tinha. E aí ele faz o que? Ele amaldiçoa a figueira. E a Bíblia diz que no outro dia eles passam por lá, e os discípulos que haviam ouvido observaram que até a raiz da figueira estava seca, tinha secado depois daquela palavra que Jesus proferiu. Então dá uma sensação que Jesus foi um pouco radical. E até dá para confirmar isso com alguns textos, passo próximo, porque toda planta frutífera, ela tem o tempo certo de frutificar. E isso também é um princípio bíblico. Foi Deus que disse isso. Lá em Eclesiastes capítulo 3, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então nós sabemos disso. Nós, pela experiência natural, nós sabemos disso. Uma árvore frutífera produz o ano todo? Algumas sim, mas são muito poucas. Nós até conversávamos essa semana, né? O irmão falou para mim que foi comprar bergamota. Nossa, mas está tão caro a bergamota. Eu falei: olha, eu acho que agora acabou a safra de bergamota para nós aqui, porque é de inverno. Então é lógico que a bergamota vem de fora, vai ser mais cara. Então tem o tempo certo, né? Agora está começando a vir melancia lá de fora. Daqui uns dias tem a melancia gaúcha que vai ser produzida aqui. Quer dizer, tem o tempo. Então a planta, a árvore frutífera, ela produz dentro do seu tempo. E o texto ali em cima está dizendo: não era tempo de figos. Então parece que Jesus foi um pouco radical demais, mas não foi, porque eu vou te explicar por que ele não foi. Vai o próximo. Olha só o que diz: e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira que tinha folhas. Nenhuma figueira produz fruto sem folhas. Aliás, a figueira, quando ela não tem, eu botei duas imagens aí, uma com fruto e folhas, e uma outra sem fruto e sem folhas. Quem olha para essa figueira imagina que ela está morta. Não, ela não está morta. Ela está no tempo de não produzir fruto. Então ela não tem fruto, mas ela também não tem folha. O dia que ela tiver folha, ela tem que ter fruto. Esse foi o problema daquela figueira. Ela era uma figueira que tinha folha, mas ela não tinha fruto. Foi por isso que Jesus amaldiçoou. Pior do que não produzir fruto, irmãos, é ter a aparência de quem produz fruto e de fato não produz. É aquela pessoa que se engana a si mesmo, achando que está sendo frutífera na obra de Deus e não está sendo. É por isso que no início do treinamento eu disse que nós vamos avaliar a frutificação na ótica bíblica. Não é na nossa ótica humana, é na ótica bíblica. Eu não posso ter a aparência de uma pessoa frutífera, só aparência. Eu tenho que de fato ter fruto que comprova que água que eu sou. Se eu não tiver os frutos, irmãos, eu sou um engano. E Jesus, ele não gosta de engano. Tem algumas coisas na Bíblia que não agradam a Deus, mas tem algumas que Deus, ele abomina. Então você vê que a reação de Jesus diante da figueira, que aparentava ter fruto e não tinha, o comportamento de Jesus demonstra o quê? Que Deus não suporta alguém que tenta mostrar uma imagem que não é. Então é melhor ser uma figueira sem folhas. Demonstra nitidamente que não tem. O problema está no engano. Quando a pessoa ela quer enganar, ela quer ludibriar, ela está enganando a si mesma, ela está demonstrando uma aparência de algo que de fato não existe na sua vida. Vamos olhar tudo isso de um ângulo um pouco diferente.
Veja o próximo, Lucas capítulo 13, no versículo 6 e 9. Aleluia. Lucas 13, versículo 6 até o versículo 9. Diz assim, ó. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixai-a este ano, até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará, e se não der, se não, depois mandarás cortar. Amém? O dono daquele vinhedo, digamos assim, daquela vinha, você vê que era uma vinha. Vinha planta o quê? Uvas, pé de videira, né? Mas ele tinha plantado uma figueira. E ele já tinha ido ali várias vezes colher fruto e não tinha, nunca deu, ela não produzia. Então o que ele disse? Ela está plantada na minha vinha, está sugando os nutrientes da terra e não está produzindo. Por quê? Porque a árvore frutífera é para frutificar, irmãos, não é para ocupar espaço. Então, o dono daquela vinha disse assim para o vinhateiro: corte, queime e jogue fora. Aí o vinhateiro, ele que era um empregado, era o mordomo, era o que cuidava da vinha, ele assumiu o compromisso. Ele disse assim: me dá mais um ano, eu vou escavar a terra ao redor dela, eu vou estercar, eu vou adubar, eu vou regar, eu vou cuidar, eu vou podar ela novamente, eu vou ter uma dedicação maior com essa figueira. E aí sim, se durante um ano ela não produzir, aí o senhor pode mandar cortar e queimar, mas me dá essa oportunidade. E eu fiquei imaginando, irmãos, quantas oportunidades nós temos de nos tornarmos pessoas frutíferas. Quantas pessoas que surgem na nossa vida que acreditam no nosso potencial, apostam no nosso potencial, investem em nós, querem cuidar de nós, querem nos ajudar a sermos frutíferos no reino de Deus, nos dão oportunidade, nos treinam, acreditam em nós, no nosso potencial, cuidam de nós, investem na nossa vida. São oportunidades que nós não podemos jamais perder, irmãos, perder oportunidade de crescer na obra de Deus, de produzir mais na obra de Deus. Se para isso eu tenho que ser tratado, se para isso eu tenho que ser corrigido, exortado, se para isso eu vou ter que ser podado em algum momento, vem uma outra mensagem depois, falando exatamente sobre a poda, para ser mais frutífero, produzir ainda mais. Se eu tenho que passar por esse processo, eu devo passar, mas eu não devo perder o foco de observar as oportunidades que eu estou tendo. Enganando a mim mesmo, achando que eu sou frutífero, eu não sou. Não estou produzindo nada na obra de Deus, não estou contribuindo para o andamento da obra de Deus em nada. Mas alguém acredita em mim, alguém acredita no meu potencial, alguém me valoriza, alguém se compromete diante de Deus, assim: não, eu quero ajudar essa pessoa, eu quero preparar ela, eu quero orientar ela, eu sei que ela é capaz de fazer. Gasta tempo, determinação, energia, momentos espirituais, oração, jejum pela minha vida, me dá oportunidade. Pode ser uma coisa simples, irmãos, pode ser uma coisa simples, mas alguém está acreditando no meu potencial, para que eu me torne frutífero e eu não corra o risco de ser cortado e queimado. Jesus, ele não quer no seu reino árvores que aparentam, mas não são frutíferas. Jesus quer pessoas que realmente frutifiquem na sua obra e no seu reino. Quem entendeu, diga amém. Nós vamos tirar meia hora de oração. Você dobra teu joelho, fala com Deus, apresenta a tua vida ao Senhor, e assim que terminar o horário, nós chamamos para fazer o encerramento. Que Deus abençoe em nome de Jesus.